Você pode já ter visto vídeos na internet mostrando alguma intervenção divina, onde uma pessoa escapa por pouco de um acidente grave sem ferimentos. Alguns atribuem isso à sorte, enquanto outros acreditam que essas intervenções ocorrem por causa dos anjos de Deus. Eles podem estar ao nosso redor o tempo todo? Será que eles podem intervir em eventos maiores, como uma nação em guerra, por exemplo? No vídeo de hoje, vou trazer uma revelação surpreendente sobre o Arcanjo Miguel, mostrando o que ele está fazendo agora, e no final, vou compartilhar um testemunho surpreendente de um momento em que anjos celestiais literalmente defenderam os israelitas em uma batalha recente. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no meu canal. É muito rápido, é de graça. Basta clicar no botão de inscrição, que está logo abaixo do vídeo. Ao lado dele, aparecerá um ícone de sino. Além disso, ative o sino e selecione a opção Todos para receber os próximos vídeos diretamente no seu telefone, certo? Quero ajudar você em sua caminhada com Deus todos os dias, então venha se juntar a mim. Agora, vamos começar. Irmãos e irmãs, os anjos estão em toda parte, e muitas libertações que ocorrem são realmente por causa deles. A Bíblia está cheia de exemplos de anjos atuando na vida das pessoas, e os classifica em uma hierarquia. Existem os serafins, querubins, seres viventes e o Arcanjo Miguel. Os serafins fazem parte de uma classe de anjos com uma posição muito importante no céu. Em Isaías, capítulo 6, diz que eles têm grandes responsabilidades e ficam perto do trono de Deus. Os querubins também têm autoridade. Eles trabalham diretamente para Deus, cumprindo tarefas especiais. Eles ficam perto do trono do Senhor, prontos para fazer qualquer coisa que Deus ordenar. Os seres viventes são outra espécie de seres espirituais ao redor do trono de Deus. Eles se assemelham a um leão, um boi, um homem e uma águia. São muito poderosos e adoram a Deus dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e é, e há de vir. E então ao Arcanjo Miguel. Passagens sobre ele mostram que ele é uma espécie de líder entre os outros anjos, sendo mais poderoso e tendo maior autoridade. Foi ele quem lutou com o diabo quando o inimigo buscava o corpo de Moisés, e ele liderará o exército de anjos na batalha contra o dragão, como descrito em Apocalipse, capítulo 12. O que você pode não saber é que o Arcanjo Miguel, além de ser um anjo poderoso, tem um papel muito específico no reino espiritual, que é proteger a nação de Israel. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 21, está escrito que o Arcanjo Miguel é o príncipe do reino celestial de Israel. No mesmo livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, afirma que ele é o grande príncipe que protege o seu povo. Isso significa que a nação de Israel tem um anjo da guarda específico. Ele tem estado ativo na vida espiritual desta nação desde tempos imemoriais, trabalhando pelo bem-estar das pessoas que lá vivem e também em contextos econômicos, culturais e até geopolíticos, protegendo Israel durante tempos de guerra. Para tornar mais claro como isso opera no reino espiritual, deixe-me fazer uma comparação com o mundo físico. Já ouviu falar do Domo de Ferro? Nos últimos anos, Israel enfrentou inúmeros ataques aéreos por meio de mísseis poderosos, e esses mísseis teriam deixado Israel em ruínas se não fosse por essa incrível máquina chamada Domo de Ferro. O Domo de Ferro é uma tecnologia ultra-avançada que, por meio de seu sistema, calcula a trajetória de um míssil inimigo e o intercepta no ar, fazendo-o explodir no céu. Este sistema de defesa é altamente cobiçado por líderes de muitas nações, pois representa o ápice da tecnologia de defesa antiaérea. O Domo de Ferro pode localizar o inimigo por meio de seu radar de artilharia, e da mesma forma, o Arcanjo Miguel trabalha para a nação de Israel, rastreando o diabo e combatendo-o, juntamente com seu exército, nos domínios celestiais. Ao longo da história, vemos que todo rei, ao levantar um exército, não apenas escolhia cuidadosamente seus soldados e os preparava para o dia da batalha, mas também nomeava um general. Esse general seria responsável por transmitir estratégias de batalha, pontos de encontro e locais de ataque aos outros soldados. É assim que um chefe de exército trabalha, sempre estrategicamente, e não posso imaginar que Miguel opere de maneira diferente, pois a palavra de Deus afirma que ele é o líder de todos os outros anjos. Então, vou agora explicar por que o Arcanjo Miguel está sempre de guarda para garantir que a nação de Israel não seja eliminada da humanidade.
Nós, cristãos, acreditamos que Deus tem um plano especial para Israel, e essa proteção está relacionada à segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Conhecemos a promessa de Cristo de retornar um dia, mas ele só voltará quando o povo judeu o reconhecer e aceitar como seu Salvador. Quando Jesus estava na terra, seu próprio povo não acreditou que ele era o Messias, o enviado de Deus, e é por isso que Cristo chorou profundamente no Monte das Oliveiras. Ele proferiu as seguintes palavras: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os enviados a você, quantas vezes desejei reunir seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos sob suas asas, e você não quis. Veja, a sua casa ficará deserta. Pois eu digo a vocês que não me verão novamente até que digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nisso, irmãos e irmãs, vemos claramente que Jesus só retornará quando os judeus clamarem por ajuda, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E isso acontecerá depois que Israel for cercado por todos os seus inimigos no final da grande tribulação. Essa profecia que precede o retorno de Jesus deve ser cumprida, e o diabo sabe muito bem disso. Portanto, é necessário que Deus proteja Israel através do arcanjo Miguel para que, no futuro, o povo judeu reconheça que Jesus é o Salvador enviado por Deus. Se toda a nação de Israel fosse eliminada da humanidade, como seus inimigos desejam, então Jesus não retornaria a essa terra, entendeu? Deus precisa que o povo judeu continue existindo para que esta profecia seja cumprida. Lembre-se do que eu disse no início deste vídeo sobre o momento recente na história em que os anjos literalmente protegeram Israel? Bem, em 1973, ocorreu um conflito armado entre Israel e as Nações Unidas lideradas por Egito e Síria, chamado Guerra do Yom Kippur. A guerra começou quando Egito e Síria lançaram um ataque surpresa a Israel no dia mais sagrado do calendário judaico, Yom Kippur, o dia da expiação. Pegos de surpresa e com inimigos vindo de todos os lados, as forças armadas israelenses se viram encurraladas com poucos tanques à disposição. Ou seja, não havia proteção suficiente, e toda a nação de Israel estava em risco de ser aniquilada. É aí que ocorreu um grande milagre. Enquanto as tropas sírias começavam a invadir com tanques, um sinal significativo apareceu no céu, e os sírios decidiram recuar, desistindo do ataque. Repórteres se aproximaram do comandante sírio para perguntar sobre a razão da retirada, e sua resposta foi surpreendente. Ele disse que, ao avançarem com seus tanques, os soldados começaram a ver inúmeros anjos voando, e uma grande mão descendo do céu ordenou que os soldados parassem e abandonassem o plano de ataque. Assim, os soldados fugiram, demonstrando a grande fidelidade de Deus ao povo de Israel. Que este testemunho sirva como encorajamento para você, que é cristão, já que a Bíblia afirma que os anjos são enviados por Deus para ajudar todos aqueles que receberão a salvação. Já considerou que, neste exato momento, pode haver anjos ao seu redor, guardando em todos os seus caminhos? Claro, você não deve orar a eles ou adorá-los. Eles estão lá apenas para cumprir seu papel, que é protegê-lo. Os únicos anjos buscando adoração exclusiva são os anjos caídos, ou seja, os demônios. Portanto, é importante saber que os anjos nos ajudam, mas não obedecem às nossas ordens. Então, quando precisamos de ajuda, devemos orar diretamente a Deus em nome de Jesus, pois Cristo é o nosso único intercessor. Considere o que o apóstolo Paulo disse: quem apresentará alguma acusação contra aqueles que Deus escolheu? É Deus quem justifica. Então, quem é aquele que condena? Ninguém. Cristo Jesus, que morreu e mais do que isso, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, quando Jesus intercede, os anjos vêm em nosso auxílio e nos ajudam, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Sempre vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. Por exemplo, quando Pedro estava preso por pregar a palavra, a igreja orou por ele, e em resposta ao clamor do povo, o Senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo. Pedro estava em um sono profundo, tanto que a Bíblia diz que o anjo teve que golpeá-lo para acordá-lo. As correntes caíram de seus pulsos, a porta da prisão se abriu, e Pedro se afastou. Isso mostra que esses seres espirituais podem até se materializar e vir até nós com o propósito de Deus. Em Hebreus, capítulo 13,
Versículo 2, está escrito: não se esqueçam de mostrar hospitalidade a estranhos, pois alguns, praticando isso, acolheram anjos sem saber. Observe que a palavra de Deus afirma que podemos receber anjos em nossas casas, como visto no exemplo de Ló, sobrinho de Abraão, que recebeu a visita de anjos em sua casa para livrar sua família da iminente destruição sobre Sodoma e Gomorra. Além de poder contar com os anjos de Deus nos momentos de livramento, podemos também crer em um comandante mais poderoso do que o arcanjo Miguel. Isaías profetizou sobre esse poderoso comandante e o chamou de Príncipe da Paz. Seu nome é Jesus Cristo. Em breve, todas as nações conhecerão seu poder, trazendo paz às pessoas quando ele retornar do céu para reinar na terra e derrotar o diabo. Jesus está acima de qualquer anjo, principado ou poder. Seu nome está acima de todos os outros nomes, e pela sua graça, o Filho de Deus sempre dará ordens aos seus anjos a nosso respeito. Não é maravilhoso? Portanto, devemos louvar e exaltar o nome de Jesus. Então, me diga nos comentários, você já experimentou o livramento por um anjo? Já teve um momento em que recebeu um milagre ou foi consolado por Deus? Você pode ter certeza de que foi um anjo, e eu quero que escreva sobre isso nos comentários. Isso incentivará as pessoas a confiar no cuidado de Deus por elas. Amém? Espero que este vídeo tenha fortalecido a sua fé, e agora peço que o compartilhe com o máximo de pessoas possível. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe poderosamente. Um grande abraço.